Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshanamutaye Namaha Salva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Shanti 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 Namastê, bem-vindos ao Bhagavad Gita do Swami Dayananda. E a gente está numa parte bem bonita do Bhagavad Gita, né? Que é o momento em que Arjuna pede para o Krishna para que ele ensine aquilo que é absoluto, né? Aquilo que vai retirar, não relativamente, sim absolutamente, o sofrimento humano que ele vê ali no campo de batalha, que não tem ganho, nem tem como perder, nem como ganhar. Ali naquele campo de batalha, em ambas as maneiras, vai haver sofrimento. E ele, pelo primeiro momento, então, pede a Krishna que o ensine. E o primeiro ensinamento de Krishna é o versículo 11 do capítulo 2, que fala assim: você está lamentando por aquilo que não merece dor, embora você fale palavras de sabedoria. Os sábios não sofrem nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, nesse momento, Krishna traz um ensinamento que é um ensinamento upanishádico. Esse ensinamento upanishádico, ele é sobre o conhecimento da real natureza, né, do que somos, é o conhecimento final dos Vedas, então, parte do Vedanta, esse ensinamento final, e que Dayananda traz, assim, né, vai aprofundando sobre a tristeza e por que não vale a pena sofrer. E aí ele vai trazendo que o ser humano está sofrendo por causa de das três principais limitações, né? Isso a gente viu no encontro passado, que a primeira limitação é a limitação da dor ou da tristeza, ou seja, ele quer ter o sentimento de que é feliz, né? E a dor o incomoda, a tristeza o incomoda. A segunda limitação é uma limitação sentida pelo tempo, né, da mortalidade, e também é uma limitação relacionada ao aspecto corpo-mente, né, do indivíduo. E a terceira limitação que o Dayananda traz é a limitação sobre a ignorância, o conhecimento, o quanto o indivíduo ele sofre com a ignorância. Quando ele não sabe de algo, ele sofre. Então, Dayananda traz que essas são as três principais limitações, e que todas essas limitações elas estão relacionadas a você acreditar que você é o corpo e a mente. E aí, porque você acredita que você é o corpo e que você é a mente, você, né, transferindo a sua identidade para o corpo e para a mente, você tem o medo da mortalidade. Transferindo a sua identidade para sua mente, você tem o medo
da ignorância, transferindo a sua identidade para o seu corpo e para a sua mente, você tem o medo da dor, da tristeza. E que Dayananda traz, então, esse é o segundo capítulo do Gita, então é um capítulo em que Krishna vai trazer o conhecimento final nesse segundo capítulo. Depois a gente tem até o 18º capítulo, mas ele traz agora, no segundo capítulo, o conhecimento final, que é qual é a real natureza, né, de todos, qual é a real natureza, que ela não é essa que a gente tomou como sendo a nossa real natureza, é dito por para poder encontrar uma solução para a sua dor, o seu senso de inadequação, você precisa encontrar uma solução e aí você projeta então que você é aquilo que parece que é mais próximo, o corpo, a mente. E aí entendi, eu sou o corpo, eu sou a mente, arrumei uma solução, só que Dayananda fala, essa solução é uma solução de uma identidade ilegítima, irreal. Aí ele traz aquele exemplo que a gente viu no encontro passado, que é o exemplo de quando você está numa trilha. Ele não pôs exatamente esse exemplo, mas trazendo aqui para Piracanga. Você está numa trilha e você vê um galho no meio de umas 5, 6 horas que está escurecendo e você acha que é uma cobra, né? Então você confunde um galho com uma cobra, sente o medo terrível da cobra, mas no fundo é um medo ilegítimo, porque aquilo era só um galho. Ele faz essa analogia porque essa analogia ela representa que quando você consegue com a luz, né, não às 6 horas da tarde, que está meio claro e meio escuro, não é totalmente escuro que você nem vê o galho, e nem é totalmente claro que você vê o galho, mas é um momento em que tem um pouco de luz, tem um pouco de escuridão, e aí você se confunde o galho com uma cobra. E ele diz que esse problema, ele é um erro de conhecimento. Então é considerado como ilegítimo, irreal. Não existe a cobra, mas você mesmo assim sente o medo disso. E ele fala que esse problema só é resolvido quando você descobre que aquele galho, aquele tronco, aquela corda, não é uma cobra, e sim é um simples galho, um simples tronco, uma simples corda. Então, ele diz que não é possível retirar um problema que é ilegítimo, que é irreal, que só está sendo encoberto por uma ignorância, não é possível retirar com uma ação. É só possível retirar quando você descobre que aquilo é simplesmente um erro de interpretação. Ele está falando isso porque, novamente, ele fala que o problema humano é o senso de inadequação, né? Esse é o problema humano. E ele fala que esse senso de inadequação é porque a gente pegou o corpo e a mente, que são limitados, mortais, né? Que sente o medo, que sente todas essas características limitadas e dissemos para nós mesmos que somos esse corpo e essa mente. E o Bhagavad Gita traz que esse é um problema ilegítimo, porque não é essa a nossa real natureza. E esse é o assunto principal. Mas que para esse assunto principal ser resolvido, além
né? Hoje eu estava na aula com o meu professor, e ele falava assim: além de você entender intelectualmente que você não é o seu corpo e mente, além disso, você ainda precisa estar completamente inundado por esse conhecimento, porque a gente tem o corpo físico, tem o corpo sutil, a mente, e tem o corpo causal, que é chamado corpo dos padrões daquilo que está inconsciente, que salta, né, a quase todo momento de uma reação, de um padrão que a gente faz. Então, enquanto esse corpo causal, que é esse que reage assim no automático, né, com crenças e tal, não tiver inundado pela certeza de que você não é o corpo e mente, isso ainda vai ficar sendo trazido, mesmo que você estude 5, 10, 15 vezes o Bhagavad Gita, todos os Upanishads, se isso não está assimilado, né, na sua própria vida, em todos os campos e áreas da sua vida, você vai ainda achar que você é o corpo e a mente. E é isso que Dayananda está falando. Esse é um problema ilegítimo. Você não é o corpo e a mente. E aqui ele vai começar a explorar lindamente, e esse é o encontro de hoje, que por que que a gente está olhando para isso como aquilo que somos e como é que a gente olha de uma maneira diferente, né? Então ele fala que essa declaração, né, aonde Krishna traz o primeiro versículo aqui, o 11º versículo, mas o primeiro versículo dos ensinamentos upanishádicos, ele fala: você está lamentando por aquilo que não merece dor, embora você fale palavras de sabedoria, os sábios não sofrem nem pelos vivos, nem pelos mortos. E aí, Krishna traz, né, então, que o problema de Arjuna é ilegítimo, e isso, então, se é ilegítimo, se está sendo declarado, se esse é um verso que está sendo declarado há milhares de anos, né? Como é que a gente não entende isso? Como é que não importa, né? E não importa a gente sofrer ou não pelos vivos e pelos mortos, né? Por que que realmente essa tristeza não nos toca? Então, não nos toca em que ponto, né? Então, porque a gente sempre vê que se alguém está em luto, a gente sempre quer acolher e, de certa maneira, perceber que essa tristeza precisa ser retirada. Então, como que eu vou falar que não me toca, né? E aí, quando alguém está feliz, eu não digo para a pessoa que eu quero retirar a felicidade. Então, só nesse ponto da tristeza, que parece que não faz parte de mim, só a felicidade, porque se a tristeza não faz parte de você e a felicidade é a natural, por que que então o tempo todo eu estou buscando a felicidade fora, né? Se ela já é minha, se ela já é minha real natureza. Dayananda fala, né? Você procura porque você não sabe o que você é. Então, esse é o erro principal que acontece. Então, como uma pessoa que procura uma chave perdida apenas para encontrá-la em seu bolso, ou procura um óculos que está na sua cabeça, ou um celular que está na sua mão, é como isso. É como eu estou tão distraído a ponto de não ver aquilo que eu sou, ou não ver o celular na minha mão, não ver o óculos na minha cabeça, não ver a chave no meu bolso. É como se fosse isso, né?
Você sente falta da felicidade, que é a sua própria natureza, e você busca por ela em toda parte, não sabendo e não vendo que ela já é aquilo que você é, né? Então, ele também diz aqui, né? Então, como é que você resolve isso? Você quer se libertar das limitações da tristeza, você quer se libertar das limitações da mortalidade, você quer se libertar das limitações da ignorância, porque você não sabe que você já conquistou toda essa liberdade das limitações. Você ainda acha, né, que é uma cobra e não uma corda. Assim como já está obtido a remoção da cobra na corda imaginada, que não existe remoção da cobra, porque a cobra nunca existiu, você também não precisa fazer nada para remover a cobra, porque ela nunca esteve lá. O que existe de fato, então, é apenas uma corda que não pode assustá-lo quando você souber que aquela cobra não era uma cobra de verdade. Que a limitação não é uma limitação real. Ela pertence ao corpo e pertence à mente. E aí fala que, então, a problemática do ser humano é essa. Essa é a natureza do problema humano. É a confusão universal, porque a ignorância é universal. Aí é dito: todos nascem totalmente ignorantes. Quando vocês nasceram, vocês não conheciam nem mesmo seu pai, nem mesmo sua mãe. Quando seus órgãos dos sentidos começaram a operar, você começou a adquirir conhecimento e aí a disseminar alguma ignorância. Mas esse processo continua durante a vida inteira, auxiliada por muitos professores, pais, mães, avós. Mas em todo o seu aprendizado, aí Dayananda pergunta: o que que você fez para remover a ignorância sobre si mesmo? Esse é o assunto do Bhagavad Gita mais uma vez, né? Então a gente está em busca do conhecimento e de vários conhecimentos, mas aí ele pergunta: mas você tem conhecimento sobre aquilo que você realmente é? Mas em todo o aprendizado, o que que você fez para remover sua ignorância sobre si mesmo, ou seja, sua identificação sobre aquilo que você não é, o questionamento daquilo que pode ser, talvez, que não seja você? Então, o estudo do Vedanta, ele tem esse foco investigativo, né? Investigativo com o foco de saber quem você é realmente. E o Bhagavad Gita traz essa jornada do buscador que está à procura de si mesmo. Hoje, também na aula com o meu professor, Arlinda, ele falou assim: não é que a gente abandona a busca cai num determinado momento quando você sabe que você não tem que buscar mais nada. Então a gente é um buscador por muito, 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 muito tempo dedicado e dedicado até que a busca caia. Mas essa jornada, ela não é uma jornada mágica. Ela não vai cair sem fazer todo o processo de constância e de investigação, porque o intelecto ele precisa estar convencido do que você está substituindo por aquilo que hoje você diz que é aquilo que é uma verdade, né? Então você vai precisar ir fazendo e retirando a ignorância, como dizem, né? Como uma casca de cebola
que vai saindo e saindo os véus da ignorância, mais um e mais um e mais um, e isso é um processo constante, progressivo, não é um passe de mágica. E Arjuna, eu vou trazer isso de novo, porque eu acho que isso é muito importante. Arjuna, um príncipe, né, que foi treinado pelos melhores professores, é, que era responsável por um reinado que tinha sido o melhor guerreiro de todos os tempos daquela era, que por um jogo de dados corrompido ali entre os familiares, perdeu uma aposta, foi viver 12 anos numa floresta, então, dito também com uma vida mais simples, que não era aquela vida de príncipe, né? Também para contemplar as verdades. Mesmo assim, quando volta do exílio, que volta para retomar, né, o reinado, ele tem todas as dúvidas de eu faço qual ação apropriada e começa a perceber que não tem fim os seus quereres. Se ele ganha aquela luta é contra os seus parentes, ele perde aqueles que ele mais ama e ele fica numa num questionamento interminável de eu não ganho nada, aqui eu perco, aqui eu perco, aqui eu ganho. E ele fala, Krishna, porque ele vê que Krishna era a representação da sabedoria, qual é o conhecimento absoluto que vai retirar o meu sofrimento. Eu não quero aquilo que é relativo, eu quero o absoluto. Então é por isso que no segundo capítulo, porque o primeiro foi essa abertura dessa cena, dessa guerra, no segundo capítulo, Krishna começa a ensinar para ele o absoluto. E começa com essa bomba de você não é limitado, nem pelo tempo, ou seja, você não é mortal, você não é limitado pela ignorância e você não é limitado pela dor. Ele já traz, mas como assim? Eu sinto dor. Sim, você sente dor. Como você sente medo quando vê um pedaço de tronco achando que é uma cobra? Você vai sentir a dor. Ela existe. Mas eu só estou dizendo que você não é isso. Ai, isso tem que ser. Aquilo que nos traz os véus da ignorância, né? Então, todo o seu aprendizado, né? E aí ele fala assim: o que que você fez para remover a ignorância sobre si mesmo? Então, uma simples pergunta o ajudará a apreciar que você não sabe quem realmente é. Na vida cotidiana, qualquer experiência que você tem faz emergir de você uma certa pessoa. Então, ele vai começar aqui, Dayananda, a trazer os primeiros elementos de questionamento de quem você é. Vamos lá, vamos ver? Então, ele fala assim: olha, vamos ver quem você é. Na vida cotidiana, qualquer experiência que você faz, que você tenha, faz emergir de você uma certa pessoa. Vamos ver abaixo o que que é isso. Quem que é essa pessoa? Ele pergunta. Convidado a descrever o seu dia, você pode dizer: bom, essa pessoa é aquela que de manhã eu levantei, eu tomei banho, eu tomei café, eu fui ao escritório, eu almocei, eu saí do escritório, eu cheguei em casa, eu dormi. Sempre tem um eu que fez várias atividades. Aqui, primeiro, ele se concentra na investigação de uma pessoa que tem várias coisas no seu dia e que faz várias coisas. Então, levantei, tomei banho, tomei café, está baseado aqui nas ações. Esse que tomou café, que foi ao escritório, que almoçou, que saiu, que chegou, que dormiu, esse eu fez todas essas atividades. Então, quem foi esse eu? Você sabe alguma coisa sobre esse eu que fez tudo isso? Vamos lá, a gente vai continuar.
Toda experiência envolve você, que é o experienciador. O experienciador sempre está lá. À medida que você passa por várias experiências, embora você seja o mesmo em todas elas, você se apresenta, talvez, de forma diferente para pessoas diferentes. Por exemplo, a seu pai você se apresenta como um filho, ao seu filho como um pai, a sua esposa como um marido, a seu amigo como um amigo, ao seu empregador como um empregado. E ao relacionar-se com cada pessoa, você assume uma personalidade apropriada e relativa. Então, ele vai falando, vai começando a mostrar que, embora você faça várias coisas, você também tem vários papéis, que é um eu que, dependendo da situação, tá de uma maneira. Outro dia eu lembro como foi marcante isso para mim. Eu estava e percebi numa outra pessoa isso, mas percebi que eu fazia isso também. Então eu tinha uma pessoa perto de mim e tal, e ela estava feliz, conversando comigo, super tranquila. De repente toca o telefone, era a mãe dessa pessoa falando: Oi, que foi? Tananã. E foi assim, tipo, eu falei, nossa, quem é essa pessoa? Né? Que não era a pessoa que estava aqui do meu lado. Ou seja, comigo, a amiga, ela era um papel. E com a mãe mudou o personagem e mudou também a relação, mudou completamente esse entre parênteses eu. E percebi que eu também fazia isso quando de repente estava em uma situação. Ai, peraí, minha mãe. Que? Tipo, e depois, opa, quem é esse, né? Eu que muda a cada relacionamento. Então, é isso. Então, a primeira coisa foi esse eu, ele é um experienciador que está em todas as experiências. Eu tomei banho, acordei, dormi, isso e aquilo. Mas esse eu também, ele é um eu relativo quando está relacionado a um papel de agora eu sou pai, então o jeito que eu falo com meu filho, agora é o meu amigo aqui, aí eu falo um monte de gíria. Aí agora é minha esposa, eu fico mais calado. Agora é meu chefe. Não, agora eu tenho que mostrar, né? Então, o quanto esses papéis, eles também vão gerando uma identidade relativa. Então, a cada situação eu me comporto de uma determinada forma. Então, ao se relacionar com cada pessoa diferente, você até assume uma personalidade diferente, apropriada e relativa conforme aquele que eu estou me relacionando, né? E aí, então, falou sobre as experiências do dia, do que faço, aquilo, outro, que é o experienciador, depois com a pessoa, e aí ele vai continuar analisando quem é você, realmente, quem é esse eu, com relação a outras situações. É isso que a gente vai ver. E aí ele fala aqui, ó. Isso é verdade não só em relação às pessoas que encontramos, mas também em relação a objetos, a situações ou a eventos. Você não se relaciona da mesma maneira com todos os objetos. E com o mesmo objeto, você age de formas diferentes em momentos diferentes. Então, vamos pegar o objeto como sendo, ainda ele não vai entrar nisso, mais para frente vai entrar, mas vamos pegar como objeto tudo aquilo que a gente pode experienciar, tá? E aí, o mesmo objeto eu posso ter eu mesma, com o mesmo objeto, pode ser diferente a minha experiência com ele a cada dia. Vamos pegar uma coisa bem legal aqui, onde eu moro, que é, por exemplo, o nascer do sol. Então, um dia você assiste o nascer do sol, aquele nascer do sol, e você fala: Nossa, que nascer do sol, que dia maravilhoso, que incrível! E você está feliz. Quem tem a experiência de ir sempre ver o nascer do sol,
No dia seguinte, o mesmo nascer do sol não emociona nada você. Você está até distraído, você nem vê direito. No outro dia, você fala: ai, amanhã nem vou no nascer do sol, eu vou é dormir. Eu não tenho nem mais aquele gosto e aquele prazer. E no outro dia, você fala: ah, não aguento mais e ver esse nascer do sol. Então, é o mesmo objeto externo, eu sou a mesma pessoa, o experienciador, e a minha relação com esse objeto é diferente a cada dia. Então, embora o sol tenha se levantado e você tenha que se levantar e cuidar de tudo, né? Não, você não está mais afim ali naquele momento de se relacionar com o sol. Então, não há nada na vida sobre o qual você possa dizer: eu sempre gostei disso ou sempre vou gostar disso. Aquele que gosta é, portanto, um eu relativo. Ou seja, uma hora eu gosto, uma hora eu não gosto, uma hora eu gosto mais ou menos, uma hora eu sou indiferente. Esse também é o eu relativo. E a gente pode ver isso com o eu relativo relacionado até mesmo aos parceiros, por exemplo. No momento, nossa, sou totalmente. São duas pessoas, né? Eu, esposa, o outro, marido, os dois se relacionam e. Peraí, só um minutinho, pessoal. Então, esse eu relativo, dependendo do momento, eu tenho uma sensação por ele, no outro momento, uma outra, no momento, tanto que acontece situações de uma grande paixão e depois um grande divórcio, né? Então, esse eu relativo que se relaciona com os objetos, ele também é um eu de gostos e aversões que mudam o tempo todo. Então, a gente tem as experiências que mudam o tempo todo, depois a gente tem os papéis que mudam o tempo todo, depois os objetos que me influenciam de maneira diferente o tempo todo, e eu pergunto, então, quem sou eu? Quem sou eu, né? Então, aquele que não gosta é também um eu relativo, aquele que gosta é um eu relativo. Assim também o eu, né? O eu feliz, o eu entediado, todos eles são relativos. Então, quem que é você? É o que acorda feliz, o que acorda triste, é o que está ansioso, é o que está com a mente agitada, é o que está tranquilo. O, quem é você? O que é você? Então, essa é a investigação que a gente pode fazer, porque esses são eus relativos, né? Então, quem é você fundamentalmente? Quem é você? Sem referência a nenhum desses estados mentais de felicidade, frustração, raiva, desespero, tédio, papéis, objetos, gostos, desgostos, né? Variações de experiências. O que é que permanece? Porque você vai se definir como o quê? Como pai? Mas e quando for irmão ou amigo, né? Você vai se definir como frustrado, mas e quando você está feliz ou quando você está agitado? Você vai se definir como eu gosto do nascer do sol? Ué, e quando você vai no nascer do sol e você nem quer acordar para ir no nascer do sol, né? Então, isso relacionado a essas experiências, essas relações. Isso é uma coisa. Aí ele falou um pouco aqui, quem é você também, referente aos estados mentais. Aí ele começa a fazer uma investigação com relação aos seus estados mentais, que é aquilo que parece muito íntimo. E agora ele vai falar o seguinte, que é muito interessante também, porque a gente está falando que não somos o nosso corpo e nossa mente limitada. Então, o que somos, né?
Aí ele fala assim, ó, quando você era jovem, havia um eu que dizia, sou uma criança de 10 anos. Então você se tornou um adolescente. Eu sou um adolescente agora. E penso como um adolescente. Bom, depois você se tornou um adulto. Depois de meia idade, agora é um velho. Em todos esses estados, né, físicos do corpo, o eu é o mesmo, mas o corpo não é o mesmo. Então, peraí, deixa eu entender. O corpo sou eu ou o corpo não sou eu? O corpo continua mudando, mas você não é mais a criança nem o adulto e você continua mudando. E agora você é o idoso. Você não é o corpo físico que está mudando. Krishna diz isso. Você não é o corpo físico que está mudando. E aí a gente pode investigar, né? Se a gente for investigar como que era o seu corpo com 1 ano de idade, e também como eram os seus pensamentos. Como eram os seus pensamentos com 15 anos e como eram os seus pensamentos com 1 ano. Como eram os seus pensamentos com 25? Como serão os seus pensamentos? Então, e esse que também não só o corpo muda, mas também os pensamentos mudam. Então, Krishna deu ali o primeiro, né? O primeiro versículo, eu vou pegar aqui para a gente ouvir o segundo, baseados nos Upanishads, né? E agora a gente vai ver aqui, ó, do segundo capítulo, versículo 13, que é o segundo versículo que o Dayananda está trazendo como os primeiros ensinamentos upanishádicos, porque tiveram outros versículos no capítulo 1º, e nesse capítulo foram versículos que descreviam a cena da guerra, mas a partir do segundo capítulo, do versículo 11, Krishna começa a ensinar sobre a real natureza de Arjuna, que é o ensinamento final, o ensinamento sobre aquilo que se é. Vou pegar aqui. Esses textos têm. Posso passar os textos depois. Não, seria só mesmo a datação da época. A datação, não, o Bhagavad Gita, ele tem mais de 5.000 anos, tá? Dos Upanishads, né? Não a história. Então, vamos lá. Esse é o versículo 13 do capítulo 2. Shankara. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Tá, então no versículo 13 do capítulo 2, Krishna diz para Arjuna: assim como o eu, encarnado nesse corpo, deve passar pela infância, juventude e velhice, assim também ele assumirá outro corpo na morte. Com referência a isso, os sábios não vê a tristeza. Por isso que não vem a tristeza entre os vivos e os mortos. Dayananda vai explicar esse versículo. Então, vamos lá. Lord Krishna está dizendo: esse corpo físico é ocupado na infância, na juventude e na velhice
por apenas um eu. Tanto um eu que muda os pensamentos, muda o corpo, mas a gente pode perceber que a gente estava presente em todas essas etapas. Esse eu presente é aquilo que não muda. O que muda é o formato do corpo, né, que vai se alterando, os pensamentos que vão se modificando, que nem precisa ser da infância para a juventude, pode ser de hoje para hoje mesmo, há minutos atrás. E o corpo também, só que a gente não percebe essa mudança tão sutil. A gente vai perceber quando olha uma foto e fala: nossa, 10 anos atrás, como eu estava diferente. Né? Às vezes não olha, mas a gente está mudando o tempo todo, as células estão mudando o tempo todo, a gente que não percebe. Mas Lord Krishna está dizendo, esse corpo físico ele é ocupado na infância, juventude e velhice por apenas um eu. Aquilo que você conhece como você mesmo, menino, jovem, os papéis, tio, primo, ele é comum. Ele assume os diferentes papéis, ele assume os diferentes gostos do pôr do sol, ele assume as diferentes experiências, ele é como um ator no palco da vida. Um ator pode aparecer em uma variedade de trajes, assim também nós. Nesse corpo físico, né, há um eu que assume os papéis de menino, jovem, adulto. Um eu que é o ser central, que informa todas as experiências, que desempenha diferentes papéis. E aí ele pergunta: quem é esse eu central, esse ser central que está sempre presente? Quem é? Essa é a investigação para a gente fazer, porque se o corpo muda o tempo todo, se os pensamentos mudam o tempo todo, se os papéis mudam o tempo todo, se as experiências mudam o tempo todo, o meu estado mental de frustrado, agitado, feliz, alegre muda o tempo todo, né? Os meus gostos, de uma hora eu sou apaixonado por uma coisa, outra hora tenho muita raiva da mesma coisa, uma hora adoro acordar e ver o sol nascer, outra hora prefiro mil vezes ficar dormindo porque eu tô cansado. Então, esse eu que experiencia tudo isso, quem é esse eu central? Suponha que em uma peça de teatro um ator interprete o papel de um rei. Então, Brad Pitt, um rei, ok? E o outro, o papel de um mendigo. Sei lá quem. Aí, um outro. Enquanto eles desempenham o papel ali, suponhamos que o primeiro ator, que ele pense realmente que ele é um rei. E aí, ele vai embora para casa, não esquece do roteiro e ocupa isso no seu dia a dia. Ele está confuso. Ele ocupa o trono no palco e recusa-se sair desse trono. O segundo ator, ele pensa que é realmente um mendigo e sai andando, mesmo ganhando milhões, mendigando dentro e fora do palco, esquecendo completamente que aquilo era apenas um papel. Nenhum deles pode desempenhar o seu papel se ele assumir que ele é realmente esse papel. Então, eles assumiram que eram realmente esse rei mendigo, eles não podem mais ser ator, porque eles passaram a ser o próprio papel. Não há nada de errado em desempenhar esse papel, desde que ele saiba que ele só está desempenhando um papel.
Não é importante se desempenha o papel de um mendigo ou de um rei. Ambos vão ser pagos a mesma fortuna para ambos. Agora, um problema ocorre se eu assumir o papel como sendo real. Se o ator assume o seu papel como sendo ele próprio, aí sim a peça vai se tornar uma confusão e um sofrimento na vida dele. E aí Dayananda fala o seguinte: essa é a fonte do problema fundamental, porque você assume uma série de papéis, uma série de estados mentais, uma série de gostos e aversões, e esquece que você é o ser central, imutável, que percebe tudo e todos os estados e todas as mudanças e todos os gostos e toda a mudança do corpo que existe em cada papel que você desempenha, você esquece o ser central. Quem é esse ser? Quem sou eu livre dos papéis? Então a gente pode começar a se perguntar, porque essa é uma investigação vedântica. Quem sou eu livre dos papéis? Se eu não posso responder essa pergunta, eu tenho um problema sério. Eu não conheço o ser central que informa todos os papéis que estão sendo desempenhados. E para responder a essa pergunta, quem sou eu preciso conhecer o que é esse ser central, que é chamado o eu fundamental. Então, até aqui, nesse tópico do texto, Dayananda está apresentando o eu relativo, aquele que o tempo todo está em mudança. Seja na experiência, acordei, tomei banho, dormi, fiz isso, fiz aquilo, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, aquele que sabe isso, que tem aquele dom, que tem aquilo, né? Que, enfim, que é brasileiro, que mora em Piracanga e agora não mora mais, que mora, né? Que agora tem cidadania italiana, que agora, então, que vai mudando, que é o eu relativo, que era casado, agora é solteiro, que era amigo de tal pessoa, agora não é mais, que era, enfim, filho de tal pessoa, não, agora ele é o pai de tal pessoa. Então, que vai mudando os papéis. Esse eu relativo é esse que o Dayananda estava falando até agora, mas ele está dizendo que o próximo tópico que a gente precisa olhar e abordar é quem é o eu fundamental que não muda a cada momento, instante, dia, papel, gosto, tá, 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 tá. E aí Dayananda chama ele de o eu fundamental. Vamos. A gente não vai conseguir entrar nisso, mas eu vou começar a entrar para a gente entrar no próximo encontro nisso, tá bom? Mas o eu fundamental, porque é muito profundo esse ensinamento, né, do Bhagavad Gita, porque em outros encontros foi comentado que o segundo capítulo, que é esse que a gente está, é o capítulo onde Arjuna pede para Krishna o conhecimento, então, que vai livrá-lo de todo sofrimento. E aí Arjuna, né, Krishna fala, ok, vou te ensinar então aquilo que você é. Só sabendo aquilo que você é capaz de retirar todo o sofrimento da sua vida. Né? Quando você descobrir, retirar toda a ignorância daquilo que você hoje se identifica, de todos os véus da ignorância. Então, no segundo capítulo, Krishna traz o conhecimento completo, e é esse do eu fundamental que a gente está investigando aos pouquinhos. Mas
embora, né, como eu falei, Arjuna, um príncipe treinado, ficou 13 anos ali na floresta, contemplando a verdade. Mesmo assim, não estava preparado para ouvir esse conhecimento. Então, depois do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 18º, antes do 18º, né? Nessa jornada do buscador espiritual, Krishna vai dando vários meios para que ele possa purificar sua mente e, num determinado momento, assimilar que ele é isso, que ele vai falar no segundo capítulo. A gente também, assim, né? O quanto a gente precisa, e o Vedanta, que é esse estudo que a gente faz, ele traz o objetivo logo de início, para que o buscador possa ter um motivo para fazer essa jornada, né? Então, ele é trazido aqui. Então, para a gente investigar essa semana, eu vejo o céu. O céu é um objeto da minha percepção. Aliás, se você puder acender aquela luz ali, ó, por favor, Letícia, ali. Eu vejo o céu. O céu é um objeto da minha percepção. Eu vejo as estrelas. Também são um objeto da minha percepção. Eu vejo você. Eu vejo você, tudo um objeto da minha percepção. És um objeto da minha percepção. E eu percebo não só formas, como vendo, eu percebo também sons, eu percebo cheiros, eu percebo sabores, eu percebo toque. Todos eles são objetos da minha percepção. E o eu, esse eu central, é o que percebe tudo. É o E aí é feito assim, então o que ele é? Ele não é o objeto da percepção, mas ele é o sujeito, o experienciador, embora não experiencie, mas o experienciador, porque é o princípio consciente que percebe tudo. É o sujeito e qualquer coisa que ele perceba é um objeto. E quando a gente está falando qualquer coisa, eu sou o sujeito que conhece o mundo. Tudo que eu conheço é o objeto. Tudo que eu conheço é o conhecido. O sujeito é o conhecedor. Tudo que eu conheço é o conhecido, é um objeto. E pode ser que tenha objetos muito íntimos. Tanto que eu percebo, eu conheço a própria mudança no meu corpo. Eu conheço que já fui uma criança, já fui um adolescente, já fui um adulto, estou entrando numa fase de maturidade. O conhecedor conhece essas mudanças, conhece as mudanças do próprio intelecto. Eu sou o sujeito que conhece o mundo. Tudo que eu conheço é um objeto. Então, Dayananda já começa com essa fala, né? Que, portanto, eu não sou um objeto. Eu não sou nenhuma das coisas que eu conheço. Eu posso até pensar nos objetos como meu, mas eu não posso dizer que os objetos sou eu. Eu sou o sujeito. Eu posso dizer, esse é meu livro, esse é meu corpo, esse é meu filho, mas não considero nada disso como eu. A verdade do eu fundamental, o ser central, que vê o mundo inteiro, o Krishna ensina a Arjuna isso no Gita, que isso é o eu central. E a liberdade que se ganha ao conhecer esse eu é chamada de libertação absoluta.
Então, aqui ele diz que o erro fundamental é confundir. Eu vou trazer alguns outros conceitos aqui, mas a gente volta no próximo encontro. O erro humano fundamental é confundir o sujeito com o objeto, o Atma com o Anatma, o eterno com o temporário, Mitya com Satya, Anitya com Nitya, o eu fundamental com o eu relativo. Então, esse é o problema fundamental, tá? E a não compreensão, a não apreensão daquilo que eu sou causa uma resposta de projeção, dizendo eu sou isso, sou aquilo outro, sou aquilo mais e mais aquilo, porque eu preciso arrumar uma solução para alguma coisa que eu não conheço. Então, eu projeto algum eu que provavelmente é um eu relativo o tempo todo. Essa é esse problema chamado de avarânia, que é de projeção de outras coisas, esse desconforto, essa indecisão, esse senso de inadequação faz eu provocar uma identidade equivocada que eu sou o corpo e a mente. Por isso que eu não sou limitado por aquelas três coisas, pela dor, tristeza, pela morte ou tempo, né? E pela ignorância. E é dito ainda que eu só posso reverter essa confusão se eu compreender aquilo que eu sou. Porque isso é um erro ilegítimo. É igual o que a gente falou. É um erro. É como eu estou andando em Piracanga, vejo um galho, acho que é uma cobra, tenho certeza que é uma cobra, me provoca medo, cobra, mas é somente um galho. Então é um erro. E como você perde essa visão daquilo que você é, originalmente, né? Aí você pega o erro como sendo aquilo que você é. E aí eu falo, eu sou o corpo e a mente. Então, esse é o assunto que a gente vai explorar muito no encontro que vem, porque o tópico é quem sou eu. E aí a gente vai investigar se eu sou o corpo, se eu sou os órgãos do sentido, se eu sou intelecto, se eu sou a ignorância, o que eu sou. Então, a gente vai fazendo essa investigação. Tá bom? Te deu o horário aqui, vou fazer o Purnamada, que, aliás, Purna é o pleno, é aquilo que eu sou. A Purna, que é o incompleto, aquilo que eu não sou. E aí a gente canta no final dos estudos Purnamada, que é um mantra que diz que eu sou, já sou pleno, perfeito, inteiro, completo. Om Purnamada, Purnamida, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Purna ou Apurna? No que queremos realmente nos assumir e nos identificarem. Essa é uma questão. Purnamada. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento,
sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.